Entre os anos de 2010 a 2014, a média de nascidos vivos com microcefalia em todo o Brasil era de 156 casos. Só no ano de 2015 foram 2.165 casos registrados. Os dados são do Ministério da Saúde, que tratou o fenômeno como uma epidemia. Meu nome é Natália Mitchell, eu sou jornalista no podcast delas e essa é a nossa primeira série especial para a plataforma. Contaremos com 2 podcasts documentais, um episódio com jornalistas falando sobre a cobertura em Pernambuco à época do surto e hoje um episódio com explicações rápidas sobre o caso 5 anos depois da epidemia. O enfoque é no estado de Pernambuco, por liderar a tabela no número de casos. A microcefalia é uma rara condição de má formação cerebral, que impossibilita o crescimento normal do perímetro cefálico, bem como o desenvolvimento de atividades extremamente importantes para os indivíduos, como a visão, audição, capacidade de falar ou realizar quaisquer atividades sem o auxílio de outra pessoa. Pode ocorrer assim que a criança nasce, a microcefalia congênita, ou ser adquirida, na primeira infância, a microcefalia pós-natal. É para que haja a percepção o quanto antes de anomalias de formação como esta que são realizados todos os meses exames nos bebês. Exames esses que medem, entre outras coisas, peso e altura, desenvolvimento das capacidades e a regularidade do crescimento do crânio. Existe para esse tipo de exame uma tabela que indica valores padrão para os indivíduos tanto femininos quanto masculinos. Abaixo de 33 centímetros de perímetro, o indivíduo é diagnosticado com microcefalia. As causas para que uma criança possa ser afetada pela condição podem ser variadas, como, por exemplo, exposição à radiação, hipóxia perinatal, que é a falta de oxigenação suficiente para o feto durante a gestação, uso de drogas, consumo de álcool, desnutrição, toxoplasmose, rubéola, infecção por citomegalovírus, entre outras. A microcefalia pode se apresentar proporcional, quando tanto a cabeça quanto o corpo do bebê não se desenvolvem dentro do padrão para a idade em peso e centímetros, quanto desproporcional, quando o corpo se desenvolve normalmente e apenas o crânio não evolui. A condição afeta o desenvolvimento natural do cérebro, mas a sua gravidade está relacionada com uma causa. Algumas crianças terão desenvolvimento de suas capacidades motoras e inteligência normalmente, enquanto outras podem apresentar atrasos no desenvolvimento ou mesmo um retardo mental. Estima-se que 90% das crianças são acometidas de algum tipo de retardo, e outras ainda podem ter, além de dificuldade de realizar tarefas simples e falar, episódios de convulsão. Entre o fim de 2014 e o início de 2015, a população brasileira conheceu da pior forma possível mais uma variação de arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti, a Zika. O mosquito já era conhecido dos brasileiros por ser o transmissor de doenças como dengue, febre amarela urbana e chikungunya. Entre os sintomas, febre baixa, muitas vezes nem percebida, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, geralmente aparecendo nas primeiras 24 horas após a picada, associada a uma coceira que pode ser leve ou intensa e vermelhidão nos olhos. De forma geral, a doença não parecia ser grave. Alguns indivíduos eram sequer medicados e voltavam de consultórios com o diagnóstico de virose. Emissoras de televisão e rádio, além de veículos impressos, chegaram a fazer inúmeras reportagens cobrando das secretarias de saúde uma resposta sobre o surto, que apesar de leve nos sintomas, assustou pela quantidade de casos e pela vermelhidão na pele dos acometidos. O que eles não sabiam é o que viria nos meses seguintes. Em 2015, o Ministério da Saúde emitiu um alerta de emergência de saúde após o número de casos de microcefalia saltarem 10 vezes em comparação com o ano anterior, só no estado de Pernambuco. Após diversas análises, concluiu-se uma relação entre o Zika vírus e o caso de bebês microcefálicos, já que as mães afirmaram ter apresentado sintomas do Zika vírus pelo menos no primeiro trimestre da gravidez. A partir de então, os cuidados foram redobrados, com profissionais de saúde incentivando o uso de repelentes, telas nas janelas e o uso de roupas de manga comprida e calças com a mínima exposição possível do corpo. Alguns meses depois, o Brasil enfrentava um surto de microcefalia.
O Ministério da Saúde, à época, correlacionou o caso à epidemia por Zika vírus e o governo federal passou a avaliar os casos semanalmente. O estado de Pernambuco, cuja média apresentada nos anos anteriores era de 9 casos, viu os números saltarem e 42 dos seus municípios apresentaram ocorrências. À época, circulou nas redes sociais um vídeo de um suposto enfermeiro afirmando que o surto se daria por causa de um lote vencido de vacinas contra rubéola e coqueluche dado a mulheres grávidas. O boato foi desmentido pelo Ministério da Saúde, que inclusive mostrou que essas doses não constam no calendário de vacinas das gestantes. Outro boato, de um suposto pesquisador independente, também foi relacionado às vacinas, mas não tinha a ver com a validade nem mesmo com o tipo. Mas vacinas tríplices virais aplicadas em mulheres em período fértil. O boato também foi desmentido por se tratar de uma vacina aplicada em todo o mundo. Não faria sentido, então, o surto se dar apenas no Brasil. Até o larvicida aplicado nas casas por equipes do SUS para matar os mosquitos Aedes aegypti foi colocado como motivo para a ocorrência dos casos. Por isso, é cada vez mais importante se manter informado por veículos sérios e esperar boletins das secretarias e ministérios antes de sair acreditando e compartilhando conteúdos recebidos pelo WhatsApp. Campanhas feitas pelo governo também insistiam para que as mulheres que desejassem engravidar esperassem o surto da doença passar para que não tivessem qualquer ocorrência com relação ao Zika vírus e não ficassem expostas à possibilidade de parir bebês microcefálicos. O fim do estado de emergência relacionado ao Zika vírus foi decretado em outubro de 2017. Mais de 3.226 bebês foram afetados pelo que mais tarde foi nomeado de Síndrome Congênita do Zika vírus. Destes, quase 10% não sobreviveram. Esse foi um balanço para a abertura da nossa série. Nos próximos episódios, você acompanha as histórias de Daniela e Aurora, Carolina e Liz, compartilhando com a gente um pouco das suas experiências, além das jornalistas Diandra Monteiro e Fábia Raposo, falando sobre o trabalho jornalístico relacionado à cobertura do surto à época e nos dias atuais. Todo o material utilizado para a composição desse podcast você vai encontrar em links no nosso box de informações. Siga a gente nas nossas redes sociais, através do Twitter e Instagram. Nosso @é delaspodcast. Até a próxima!